Ó, até a polícia passando aí pra falar que isso aqui é sério mesmo, viu? Querendo saber como se comportar com o cônjuge que tem um comportamento Preocupação. estranho, que parece ciúmes, mas nega. Ele implica muito com o meu genro, me sinto mal. Veja só, ah, normalmente as atitudes que a gente tem, você não vai assumir ela diretamente. Não é uma coisa. Tem uma no tique aí também que é muito legal, Tá. pra gente responder depois. Então, o que que acontece? Se o comportamento dele ele nega, não é você esfregando na cara dele que vai acontecer. O que acontece? A gente sempre coloca aqui que adultos conversam. E tem um detalhe que é importante aqui, numa dinâmica de casal que quer resolver a história. Porque tem casal que não quer resolver a história. Ele diz, reclama um do outro, mas se resolver a história, eles nem sabem o que fazer. Porque às vezes a treta é que mantém eles juntos. Quando tá tudo bem, um não olha para o outro, um não mexe com o outro. Então, às vezes, é bom, entre aspas, porque é a tua saúde emocional, é o teu estresse, é o teu bem-estar, é a tua satisfação que é comprometida. Às vezes, a briga é a forma que eles têm de se juntar. Por quê? Porque eles brigam, quebram o pau, aí conseguem a atenção um do outro, por causa disso. Script da treta, Script da galera. treta, fica nisso daí, se afastam, criam um clima ruim, depois eles fazem as pazes. Aí quando faz as pazes, dias felizes, noites inesquecíveis na cama, coisas maravilhosas. Então a treta, o problema no relacionamento, ele tem uma função. A função do script da treta é manter o casal junto. Porque o casal está habituado. E é claro que eles não estão fazendo isso porque querem. Eles fazem isso carregando traumas. Eles só conseguiram, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, só para vocês começarem a entender o que acontece na história. De repente você veio de uma família em que você era disciplinada toda hora, levava castigo, bronca, às vezes até algum tipo de nível de agressão física. Então você introjeta enquanto criança, você põe na sua cabeça o seguinte: quando eu tô quietinha, tudo bom, bem, ninguém Tá olha para tudo mim. certo. Quando eu apronto, quando eu faço alguma coisa de errado e tudo mais, meus pais param o que eles estão fazendo e vêm me disciplinar. Você, como criancinha, você não conhece nada do mundo. Eu estou falando de uma idade aí de 0 a 5 anos de idade. Você aprende assim: quando eu dou trabalho, eu recebo amor. Porque a criança entende que o castigo, a briga, o grito e tudo mais, eles são a única forma que ela tem de receber algum nível de atenção. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela cresce, se torna uma adulta, eu só vou mostrar aqui, uma adulta que vai para o relacionamento e só entende que recebe amor se tiver briga. Beleza? Faz sentido? Então o que acontece? Se o seu. Voltando para a questão do gel. Se ele nega, ele vai continuar negando, não adianta, você vai apontar fatos. O que foi fato? É o que ele falou, é o que ele fez, é como ele se comportou. Você vai apontar, ó, naquele dia você falou tal coisa, naquela oportunidade você fez tal coisa. E você vai mostrar, porque adultos conversam em cima de fatos. Eu acho, eu penso, eu imagino, é coisa da tua cabeça. A sua cabeça é a sua forma de perceber, a forma dele é a forma de perceber. Agora, quando vocês falam em cima de fatos, você fica mais fácil de dizer, olha, você fez aquela atitude, você falar, você fez aquela atitude, você fez assim e tudo mais, e aí você vai dizer assim, eu me sinto incomodada, eu me sinto magoada, eu me sinto mal, eu me sinto desconfortável quando isso acontece. O que nós podemos fazer para isso não acontecer? Aí você começa a trazer a conversa para a solução. Ah, mas isso não é fácil. Mas ninguém está dizendo que é fácil. Ela é simples. A solução é simples. Para implementar, não é tão fácil. Entendeu? Então, assim, você vai ter que conversar com ele. E se ele já te disser que não está querendo mudar de atitude, que isso é besteira, que tudo mais, você vai ter que ser mais objetivo de quando a coisa acontecer, você vai ter que ser bem objetivo lá, olha, quando aconteceu tal coisa e tudo mais. Ah, isso não é ciúmes. Eu não estou nem questionando se isso é ciúme, se isso é. Eu só sei que o fato está acontecendo e essa atitude me desagrada, porque eu me sinto triste, eu me sinto chateada. Dá para a gente mudar? E se ele disser que não, você vai ter que lidar com essa realidade. O que você vai fazer com isso daí? E até perguntar o que eu posso fazer para que você não se sinta tão inseguro. Contanto que ele não queira que você mude de personalidade, Nem usa né? uma burca Exatamente. para Então, poder assim, fazer são isso. coisas que você pode conversar. Vamos pro título ali, depois a gente volta aqui. Tem várias perguntas aqui no Insta também pra gente falar. Meu marido é extremamente bipolar e manipulador, não preciso dele para nada, mas tenho dependência. Essa frase já tá. Uhum. E me leva ao extremo, nervosa, e depois diz que a culpa é minha.
Ó, Uma vamos lá. possível explicação foi essa que eu coloquei aqui. Exatamente. Começa a pensar isso. O Kleber já colocou muito bem. Agora, a tua frase não é nem um pouco coerente. Sabe por quê? Porque você fala, não preciso dele pra nada, mas tenho dependência nele. Entende? Eu entendi a tua colocação, mas eu tô te fazendo uma provocação pra te colocar pra pensar. Entende? Porque, às vezes, a gente tem uma certa compreensão, mas para por aí. Aquilo que a gente falou, não sei se você estava aqui bem no início da live, a gente fala, poxa, às vezes a pessoa descobre que tem dependência e fica, mas aí é porque eu tenho dependência nele. Não, sabe o que é? Dependência. Que triste. É dependência. Puxa tipo assim, vida, eu tenho dependência da e não pessoa. trabalha essa é dependência. Como eu trabalho dependência emocional quando eu sou a pessoa que tem dependência? Poxa vida, eu vou entender o que é importante para mim. Eu vou conseguir fazer alguma coisa, nem que seja ir ao cinema sozinha. Entende? Porque às vezes, gente, a gente fica achando que é dependência emocional, achando que é amor demais, e não é amor. É só uma carência ali disfarçadinha, entendeu? E a carência não vem de agora. Exatamente. Então, quando você transfere, quando você terceiriza esse afeto, quando você terceiriza esse amor, é porque você não está sendo capaz de se dar amor suficiente. Aqui a gente sempre traz... Isso, só para lembrar, isso acontece porque você não aprendeu desde criança como fazer para se suprir de amor, carinho e afeto. Exatamente. Vamos explicar, então a gente traz aqui sempre a analogia da cuia afetiva. Então... O potinho do amor. O potinho do amor. Gente, todo mundo nasce com necessidade de amor e pertencimento. Beleza? Todo mundo. Homem, mulher, todo mundo. Rico, pobre, por quê? Porque isso é inerente ao ser humano. Então, quando esse meu potinho, por algum motivo, não foi preenchido lá na infância, e aqui eu falo não só da intenção dos pais, é muito mais sobre a forma como a criança percebeu do que sobre a intenção dos pais em relação àquela criança, combinado? Então... Seus pais vão dizer, se você for falar com seus pais, vão dizer que fizeram o melhor deles. E de fato fizeram, gente. Na visão deles, eles fizeram. Então não adianta entrar nisso daí. É sempre a perspectiva de você, enquanto criança, olhando para aquela família e vivendo naquela família. Isso. Então, eu tô com esse meu potinho aqui vazio. Criancinha estendendo ele e querendo se sentir segura na relação. Exatamente. Quando eu cresço com esse meu potinho vazio e eu não aprendo a preencher esse meu próprio potinho, o que eu faço? Eu faço assim... Você vai preencher meu potinho. Eu tendo a transferir esta missão de preencher meu potinho para o meu parceiro. Por isso, gente, que a gente brinca que o que vocês chamam de... que parece que só muda o endereço. Nossa, Agatha, parece que só muda o endereço, porque eu sempre fico com o cara que me trai. Agatha, parece que muda só o endereço, porque... Só fico com pessoa que não me dá atenção. Que me abandona do nada, que me deixa pra... Então, assim... E casei, porque, enfim, nós estamos falando do nosso público, casei com uma pessoa que é do mesmo jeito. Até era lindo no começo, mas depois de um tempo, ele começou a não me dar atenção, ele começou a me dar silêncio, ele começou a fazer um monte de coisa que só está mostrando um padrão que eu sempre vivi. Exatamente. E isso não é coincidência, gente. Pode até parecer, porque é muito igual, né? É demais para não ser coincidência. Mas não é coincidência. Porque o que você chama de parece que só muda o CPF e o endereço, a gente chama de trauma. E esse trauma, muitas vezes, está referente a esse potinho vazio. Então, o que eu faço? Transfiro essa missão de preencher meu potinho para o parceiro e... fico assim, fala que eu sou legal, fala que eu sou esperando um bonita, elogio. Fala que você me ama, fala que você quer ficar comigo, fala que... Fala que eu sou muito especial, que eu sou uma pessoa especial. Fala que quer ficar perto de mim, me abraça, me chama pra sair. Me abraça, me dá carinho, me dá atenção. O que acontece? Você está transferindo a sua necessidade para ele. E aí, gente, essa necessidade... Na verdade, ela vem daquela criança que você foi. Então, fica dois... Mostra aqui, senão o pessoal não vai... Ficam dois... Gente, isso aqui é bonitinho. Ó que bonitinho. É muito fofo. Então, ficam duas crianças... Pega desse aqui, por favor. Esse pequenininho. Ficam duas crianças no corpo de adulto, porque o teu parceiro também passou por determinadas situações lá na infância. E... no fundo, quem está se relacionando não são esses dois adultos.
São essas duas crianças cheias de Só trauma, que tá assim, cheias né? de ferida Só que emocional. tá aqui, ó. Só que aqui, ó. Gente, a gente sempre traz pra você o quê? Criança não tem relacionamento. Criança não tem dinheiro. Criança não sabe lidar com essas coisas porque ela é criança. Quando eu falo, não consigo conversar com meu marido, modo criança. Ah, porque eu não consigo, nananana, modo criança. Então, gente, essa criança aqui que não recebeu amor, não sei o quê, é essa criança aqui que fica, ó, com Só esse que potinho. falando através de você. Se eu tenho dependência emocional, o que eu preciso fazer? Entender o que eu gosto, o que eu quero e quais são as minhas necessidades. E com isso, eu, como adulta que sou, tenho a capacidade, ó, até a polícia passando aí para falar que isso aqui é sério mesmo, viu? Então, eu, como adulta, tenho a capacidade de suprir as necessidades da minha criança. Eu não tenho que preencher necessidade e vazio emocional do outro. Não é o Kleber que preenche o meu vazio emocional. Não sou eu que preencho o vazio emocional do Kleber. Tá errado. Isso desgasta relacionamento. É por isso que muitas vezes fica um monte de gente dizendo: ah, porque eu queria tanto que ele me amasse, eu queria tanto que ele me desse atenção, ai, o meu marido não me coloca como prioridade. Quando nem você consegue se colocar como prioridade da sua própria vida, você quer que o outro faça isso, sendo que você está escrevendo ipsis literis do tipo: eu não sou importante nem para mim, por que eu teria que ser para você? Entenderam? E entenda o seguinte, quando vocês estão nesse jogo aí, vocês precisam fazer isso aí primeiro, entender a dinâmica. A gente aqui está mostrando a dinâmica, o que acontece por trás. Por que vocês ficam presos nessa história? Então, quando você coloca lá, eu trabalho, eu me banco, eu faço tudo e tudo mais, mas eu não consigo me separar dele, é porque ele tem um gatilho, um negocinho ali, que ele chega e alimenta o quê? Essa parte da criança que você já foi. E aí, essa criança está tão perdida dentro de você, e quando a gente está falando de criança, não pensa numa coisa mística não, tá, gente? Não é uma coisa etérea, não é um serzinho que fica flutuando dentro de você, não, gente. A gente está falando do seu sistema nervoso, do seu cérebro, que processou a realidade, fez um monte de conexão dentro dele, e processou um monte de realidade. E ele travou isso daqui. Se você não tem consciência disso e muda essas conexões, vai continuar do mesmo jeito. Então você pode ser a pessoa... Quantas vezes vocês viram questões de famosas, que quando você vê de repente, vai tentar falar, a mulher já não saía de casa, ficava por conta dele, já mudou a roupa, mudou tudo, e mas como a fulana era rica, teve caso aí, fulana era rica e tudo mais, e estava à mercê daquela pessoa. Porque a pessoa é um filho da mãe, independente do caráter da pessoa, o fato é que ela se colocou nessa situação de forma inconsciente, porque ele conseguiu fisgá-la em determinados ganchos emocionais que ela não foi suprida na infância. Ela leva isso para o relacionamento e assim vai. Então, o que é importante vocês entenderem, tirarem dessa história aqui? Que você precisa entender... olha, vou fechar aqui para a gente poder... Até porque tem várias perguntas aqui no Instagram que bombaram. Tá. Qual é a dinâmica emocional, psicológica por trás? O que está acontecendo? Quando você diz que você não consegue se separar dele, não consegue contrariá-lo, não consegue se posicionar, não consegue dizer não, você está dizendo o seguinte: nosso relacionamento, ele é mais e eu sou menos. E aqui você pode ser a empresária fodona, você pode ser a mulher independente que faz seu próprio dinheiro, você pode ser a pessoa que não é nada disso, que é uma pessoa que está ferrada na vida e não conseguiu sucesso em nada. Não é o teu sucesso profissional, o seu status social que vai dizer isso. Na dinâmica do casal, esta pessoa ela é mais e você emocionalmente é menos. Por isso que você depende dela. O que tem por trás dessa história? Ele está te dando uma coisa que você não recebeu na infância. Se você não recebeu da infância, você não recebeu da sua mãe, ou cuidadores, ou cuidadora, ou do pai. Então, ele está fazendo um papel de mamãe dentro do relacionamento para você. E você, neste ponto, está como uma criancinha vivendo à mercê dele. Porque só quando você era criança que tua mãe falava assim: vai trocar de roupa, escova esse dente,
come isso. E você, a maioria das vezes, metia o rabo entre as pernas e obedecia. Ah, se você fizer isso, mamãe vai ficar contrariada. Ah, se você se comportar dessa maneira, eu vou ficar chateado, eu vou brigar, eu vou te disciplinar, eu vou fazer tal coisa. Quem fazia isso na tua infância era tua mãe ou teu pai. Então, você está deixando ele assumir a função dos seus pais. E é por isso, gente, que a gente sempre fala, quer dizer, sempre não, né? Costumamos falar, né? Mas a gente comenta aqui, e dentro das aulas que a gente dá, é que, no geral, todo mundo, quando vai se relacionar, tá buscando mãe. No relacionamento. Parceiro. Independente, gente, não tem nada a ver de ser hétero, de não ser, não tem nada a ver. É porque mãe, pra gente aqui, como a gente entende, mãe e pai é função. Beleza? E função eu posso fazer, o Kleber pode fazer, a gente só precisa entender o que exige aquela função para que eu consiga exercer aquela função. Então, no geral, nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência de buscar mãe no relacionamento. E quem fez a função de mãe, que pode ter sido seu pai ou a sua mãe. Ou a função, mãe, a função de acolhimento. Então, a função de acolhimento pode ser, não é mulher, não entra nessa história de que o feminino, mas esquece isso, gente, é função de acolhimento. Isso. A função de acolhimento, ela é exercida tanto por homem quanto por mulher. Porque quando você tem um amigo ou amiga sua que está baixo astral, você sendo homem ou mulher, você muitas vezes vai lá e vai abraçar. Quando você vai dar um conselho, quando você vai ouvir tudo mais, você está exercendo a função de acolhimento. Você pode ser mulher, só que na nossa sociedade criar uma convenção de que a função de acolhimento é a responsabilidade das mães. E a função de direcionamento na família é a responsabilidade dos pais. Mas se fosse só assim, famílias que só tinham mãe e famílias que só tinham pai, não iam funcionar nunca. Então entendo que isso não é energia feminina, energia masculina, esquece a baboseira. Entendeu? Gente, aqui a gente esquece a baboseira. Isso é função. O ser humano tem as duas, beleza? Quer ler aqui? Quero.